Olá, amigos. Meu nome é Marcos Lima. Hoje daremos início a um novo quadro que eu criei aqui no canal, chamado Pergunte ao Guerreiro. São vídeos de perguntas e respostas rápidas para dúvidas que os guerreiros têm em relação às artes marciais. Para esse primeiro vídeo, eu peguei algumas perguntas feitas por alguns guerreiros que acompanham o canal nos comentários de alguns vídeos. Vou respondê-las nesse vídeo e a partir de agora, se você que acompanha o canal tem alguma dúvida com relação às artes marciais, faça sua pergunta aqui nos comentários. Vou escolher as perguntas mais interessantes e mais relevantes e vou postar as respostas delas nos próximos vídeos. Ok? Vamos começar com a primeira pergunta do Alex Lopes da Silva. Existe mestre de MMA? Sim, guerreiro, existe mestre de MMA. Assim como existem mestres do futebol, como Pelé, Zagallo, Zico, CR7, Neymar. Assim como existem mestres do basquete, como Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal. Como existem mestres da culinária, como Eric Jacquin, Henrique Fogaça, Paula Carosella. E como mestres da filosofia, como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. A palavra mestre vem do hebraico rabi e do latim magister, que significa professor, ou seja, aquele que professa algo, que se dedica à arte de ensinar, seja através de estudos ou de uma vasta experiência que ele adquiriu ao longo da vida com o seu talento. E sua dedicação é um título honorífico para alguém que, com seus conhecimentos, trouxe uma grande contribuição para o meio onde vive. Notem que a palavra do idioma grego Kyrios significa mestre, que também significa lorde ou senhor. Ou seja, é um título de status. Tanto que você pode até não gostar de futebol, de basquete, de culinária, de filosofia, mas se você ver algum dos famosos que eu citei para você no aeroporto, no evento, você vai querer tirar uma foto com eles, não? Podemos considerar mestres de MMA os membros do Hall da Fama do UFC, por exemplo, como Rodrigo Minotauro, Royce Gracie e George St. Pierre. No que se refere à arte de ensinar, podemos destacar aqui Rafael Cordeiro, Carlson Gracie e também Marco Ruas, que hoje é proprietário nos Estados Unidos da academia dele. O Ruas Vale Tudo. Lembrando, Alex, que MMA é uma sigla que significa Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas, misturadas, mescladas, ok? MMA é uma modalidade desportiva que permite você misturar quantos estilos de artes marciais você quiser, onde eles fazem lutas casadas, das quais você pode ganhar de 4 formas: por nocaute, por submissão, por finalização ou por pontos, se você não conseguir nenhuma das 3 coisas anteriores. E para que você seja considerado um bom mestre de MMA, como no caso é o Marco Ruas, você precisa saber fazer as misturas certas, porque é que nem receita de bolo. A melhor receita já encontrada até hoje é você misturar 4 artes marciais: boxe, muay thai, wrestling e jiu-jitsu. Por quê? São as 4 situações que podem ocorrer no octógono. Se você está lá no octógono, o cara está numa distância longa, você vai usar os chutes pesados do muay thai. Se por acaso ele encurtar um pouco mais a distância, você vai usar os potentes socos do boxe. Se ele colou em você, você vai usar o wrestling para jogar ele no chão. E se ele puxou você para o chão, você usa o jiu-jitsu. Entendeu? São as 4 situações do octógono. Já enfrentei um cara que fez uma mistura muito ruim. Ele misturou taekwondo com capoeira. Só isso. Ou seja, o cara chutava muito. Mas a partir do momento que eu consegui pegar uma perna dele, botar ele no chão e segurar as 2 pernas, a arte marcial dele acabou. Ele não poderia usar se não tivesse em pé. É onde foi uma mistura limitada demais. O Marco Ruas não ficou só nisso. Além de faixa preta de taekwondo e mestre de capoeira, ele também é mestre de muay thai, mestre de wrestling e campeão carioca de boxe. Ele fez umas misturas muito bacanas. Aí nesse caso fica também a conclusão e a reflexão. Você quer entrar numa academia de MMA e virar um mestre de MMA? Se pergunte a si mesmo: para quê? Se você virar um mestre do futebol, isso só vai servir para você jogar futebol em algum time como Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bahia e por aí vai. Se você virar um mestre do basquete, você só vai poder entrar para um time e ficar fazendo cestas. Se você virar um mestre da culinária,
só vai servir para você trabalhar num restaurante famoso. Se você virar um mestre da filosofia, só vai servir para você escrever livros, vender livros e dar palestras. É a mesma coisa com o MMA. Se você procurar um mestre do MMA, como no caso o Marco Ruas ou Anderson Silva, grandes mestres do MMA, para treinarem você, prepararem você, vai servir para você entrar num octógono, lutar e ganhar dinheiro. Ponto. Agora, se você não entendeu toda essa explicação que eu dei sobre o significado de ser mestre, se você for entrar numa academia com um mestre do MMA para você aprender como se proteger de assaltantes na rua, como você poder lutar numa guerra, ou como você aprender as técnicas como andar sobre as águas e atingir a iluminação e entender o verdadeiro significado da vida, para essas coisas eu não ponho a mão no fogo. MMA é um esporte. Agora, se o seu objetivo for realmente um esporte, for lutar mesmo, procure alguém que tenha currículo, tá? Não é porque o cara colocou ali mestre ou professor de MMA que ele é confiável. Vê se ele conseguiu formar bons lutadores, se eles conseguiram títulos, se eles ganharam competições. Aí você entra nessa academia, ok? Agora um comentário e uma pergunta do guerreiro Jordão Santos. Muito bom. Já veio aqui para Fortaleza ministrar um seminário? Ainda não, guerreiro. Mas o pai aqui está sempre aberto a convites, tá? No final desse vídeo tem os meus contatos. Se alguma academia, alguma associação se interessar, entre em contato que tudo é negociável. Agora vamos à pergunta do guerreiro Alberto Cruz. Antigamente poderíamos desafiar tutores de academias. Hoje em dia você aceita? Não, guerreiros. De jeito nenhum. Não aceito desafio sob nenhuma hipótese. A não ser que seja para defender a minha vida e minha integridade física, eu não luto de graça. Se não me oferecerem uma bolsa muito alta, ou um ringue, um octógono que não tem uma grande cobertura da imprensa, eu não vou lutar. Sabe, Alberto, talvez até antigamente poderia se pensar em questão de desafio. Quando existia honra, existia respeito, existia o famoso desafio de portas fechadas. Só que esse costume já se acabou há muito tempo. Se você ouvir todas as histórias que eu já ouvi, seja da imprensa ou seja de amigos das artes marciais sobre esse negócio de desafios, é só problema. Primeiro, uma pessoa que vai na sua academia para te desafiar, ele não vai lá para perder. De jeito nenhum. Ou ele está muito bem preparado fisicamente, ou ele está indo com uma galera de encrenqueiros, ou ele está indo armado. Geralmente é ambas as coisas. Todos os desafios que eu já ouvi falar, de capoeira, de jiu-jitsu, de várias outras artes marciais, é sempre a mesma coisa. Os caras vão lá cheio de marra, pedem um desafio, saem na mão. Quando começam a perder, eles começam a apelar. Os amigos querem entrar na briga também. Alguns até puxaram armas de fogo. Policiais foram chamados ao local. Só barraco. O cara não está indo na sua academia para te desafiar, para poder estudar artes marciais, testar a si mesmo, ou poder compreender alguma coisa. Ele está indo lá para se promover. Ou promover a academia dele e o time de luta dele. E por que eu não aceito desafios como esse nem luto de graça? Dependendo do que acontecer numa dessa daí, guerreiro, se eu quebro uma perna, se eu quebro um braço, se eu perco um olho, se meu maxilar sair do lugar, se eu perco dentes, vocês não fazem ideia do quanto custa reparar tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho um emprego, que eu trabalho, que eu sustento a minha família. Se numa dessa eu acabar ficando inválido por alguma coisa que o cara me fez, eu perco o meu emprego, me aposento com uma aposentadoria baixíssima e aí eu vou entrar em dificuldade financeira. Quando não se vivia de artes marciais, eu não tinha tanto dinheiro assim de lutas, raramente você via um lutador, um grande mestre lutar, a não ser que fosse numa guerra ou em defesa da sua vida. Porque se você não estiver amparado por uma competição que tem ali juízes que fazem com que as regras sejam cumpridas à risca, com uma imprensa ali para todo mundo ver se está tendo trapaço ou não, e que você vai ter uma grande recompensa em dinheiro no final da luta, para você até repor tudo isso, porque hoje para você colocar só uma prótese dentária, uma prótese de um dente que você perdeu, é em torno de R$ 1.500 para você colocar o pino e outros R$ 1.500 para você colocar um dente postiço. Então R$ 3.000 aí, só com um dente que você perdeu. Imagine outros danos. Portanto, guerreiros, eu não aceito desafios. Até porque é para provar o quê? Se pessoas como José Aldo, Anderson Silva, Ronda Rousey, que foram campeões do UFC e defenderam o título por vários anos seguidos, na primeira derrota deles eles foram achincalhados,
xingados e humilhados pelos haters na internet. Se nem esses caras conseguiram respeito, status e a honra que deveriam ter, o que dirá eu fazendo isso aí de graça? Já ouvi histórias de caras que passaram por isso e não ganharam respeito nem dos amigos da rua dele. Agora é a vez do guerreiro Luiz Lopes. Um dia, vento forte, sol forte, saque muito forte. A história do antepassado do Sr. Miyagi, que foi parar na China por acidente e trouxe o karatê com ele, faz algum sentido? E qual é a relação entre o Kobudo e o ninjutsu? Então, Luiz, sim, pode ser. É uma coisa que tem bastante lógica, sim. Okinawa e Japão ficam muito próximos um do outro, então pode ter acontecido algo assim. Só que eu acredito, eu particularmente, que essa história foi muito romantizada. Existem histórias que são romantizadas ao extremo. Porque assim, o filme Karate Kid fica encarando Okinawa como se fosse uma ilha remota e que um pescador acabou bebendo demais, depois foi pro barco, aí parou na China e aprendeu, depois ele voltou com uma esposa. Na história real não é bem assim. Houve uma grande guerra em Okinawa para poder tomar a ilha, onde o Japão foi vitorioso. Porque Okinawa era um entreposto comercial movimentadíssimo e muito cobiçado pelas grandes potências orientais. Então havia muito movimento ali. Aí a troca de figurinhas entre as nações sobre cultura, artes marciais e outras coisas ocorriam de uma forma mais fluida e mais comum entre eles. Portanto, guerreiro, eu acho que Miyagi Shinpo Sensei trabalhava com um pescador ali nas docas, aí conheceu um marinheiro chinês, eles ficaram amigos. Esse marinheiro apresentou a prima dele, Miyagi Shinpo Sensei a conheceu, ela engravidou, aí foram morar na China, na casa do sogro, abriu um negócio ali, começou a aprender um pouco de artes marciais para matar o tempo. Aí tava ficando chato de morar na casa do sogro, que começou a encher o saco dele, e aí ele falou assim: "Ah, vou embora, vou levar ela comigo, vou voltar para Okinawa", e voltou. Alguma coisa assim. E a já conhecida relação entre Kobudo e ninjutsu é nenhuma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Kobudo era do reino de Ryukyu, de Okinawa, e o ninjutsu era do Japão. A única relação possível que uma arte pode ter com a outra é que ninja aproveita tudo que tiver na frente dele. Se eles gostaram do Sai, lá do Kobudo, ou gostei dessa ferramenta aqui, eu vou usar, vamos colocar no nosso repertório, no nosso arsenal, eles fazem isso. Eles não têm preconceito com nada. Tudo que eles verem que é legal, que pode ser eficaz, eles aproveitam. Portanto, se vocês encontrarem nas academias de ninjutsu, Sai, encontrarem Tonfa, encontrarem Nunchaku, encontrarem outras armas do Kobudo, é porque provavelmente alguma família ninja, alguma escola ninja adotou porque achou legal. E por fim, fechamos esse vídeo com a pergunta do Haruko Games. Marcão, uma dúvida sobre Kung Fu. É mais curiosidade mesmo. O treino de armas é somente feito nas formas ou tem sparring também? Até onde eu sei, só nas formas. Todas as academias de Kung Fu que eu vi ao longo da vida só utilizavam as armas nas formas, né? Nos taolus. As armas só existiam ali. Soube que recentemente eles começaram a utilizar armas para fazer sparring, né? Pequenas adaptações feitas de EVA, com espuma, com coisas que não causam danos e não machucam. O que, na minha opinião, eu acho um tremendo descaso. Porque simulacros de armas para sparring já existia desde os tempos feudais do Japão. Olhem aqui, ó. Podem ver. Desde a naginata, a lança e outros bastões, tudo era usado para você fazer sparring. Você poderia, mesmo que fosse de uma forma medieval, você poderia colocar uma proteção aqui para você poder fazer treinos de sparring com armas, que é uma coisa, na minha opinião, que faltou muito nas artes marciais chinesas. Bem, é isso, guerreiros. O primeiro vídeo do Pergunte ao Guerreiro. Tem mais perguntas? Tem mais dúvidas? Fique à vontade e pergunte aqui nos comentários, que eu vou escolher as mais relevantes e vou postar no próximo vídeo as respostas delas. Ok? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus. Bons treinos!